Planalto poderá ressarcir estados por perdas com ICMS dos combustíveis. Governo quer aprovar emenda constitucional autorizando zerar o imposto sobre óleo diesel e o gás de cozinha. Ao anunciar a proposta para reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais, o presidente Jair Bolsonaro recebeu palavras de apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sinalização positiva do presidente da Câmara, Arthur Lira. A ideia do governo, apresentada nesta segunda-feira, 6 de junho, é aprovar proposta de emenda constitucional que autorize os estados a zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha, GLP. Ao fazerem isso, os governos estaduais contariam com uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Nós zeramos o PIS e COFINS, Imposto Federal, desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos senhores governadores o que deixarão de arrecadar, disse Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Durante o anúncio, o presidente estava acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de alguns dos seus principais ministros, como Paulo Guedes, Economia, Adolfo Sachida, Minas e Energia, e Ciro Nogueira, Casa Civil. Para ser viabilizada, a proposta do governo precisa assegurar a aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O projeto de lei complementar, que passou pela Câmara e agora está em análise no Senado, fixa a alíquota desse imposto em, no máximo, 17% sobre esses setores, e também prevê mecanismos de compensação aos estados. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a situação atual exige a colaboração entre a União, os estados e os municípios. Todos têm de colaborar. Estados e municípios estão numa situação que nunca estiveram antes. Todos no equilíbrio, em azul, pagando os fornecedores. Estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários. Estamos renovando o compromisso com a proteção da população brasileira, com a cooperação entre os entes federativos, explicou. Guedes disse que a medida teria validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Temos receitas extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento, esta transferência aos entes estará limitada a essas receitas. O ministro afirmou que as medidas para compensar as perdas de arrecadação dos estados e as renúncias fiscais de impostos federais ficariam acima de 25 bilhões de reais e abaixo de 50 bilhões de reais. Pela ideia do governo, a PEC serviria para compensar os estados com um eventual zeramento do ICMS do que ficar abaixo do teto de 17%, caso o Senado aprove o projeto de lei em tramitação na Casa. A ideia é que uma parte venha por esse teto de 17%, ou seja, a colaboração dos estados e dos municípios. E o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso, explicou o ministro. O que é o ICMS? O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Não cumulativo, o imposto é de competência dos estados e do Distrito Federal. Na prática, este imposto é cobrado de forma indireta, seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Em declaração à imprensa ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a proposta de devolver recursos aos estados caso zerem a cobrança do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente mais detalhes. Oi, Glauco, bom dia.
Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Né? Isso mesmo, a proposta ela vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. A ideia do governo federal é aprovar uma emenda à Constituição, né, que autoriza os estados a zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Né? Em compensação, o Planalto faria o ressarcimento aos estados, né, com recursos federais, pela perda de receita. Na medida, ele teria efeito sobre o óleo diesel e também sobre o gás de cozinha. Né? A medida foi anunciada ontem, né, pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva à imprensa. E, se aprovada, vai valer até dezembro deste ano. E, para ser viabilizada, né, a proposta também depende da aprovação no Senado de um outro projeto, né, que transforma em serviços essenciais, né, bens e serviços aí relacionados à energia, bens e serviços relacionados a combustíveis, né, gás, energia elétrica, comunicações e também transporte coletivo. Com isso, né, a alíquota do ICMS, né, seria limitada a 17%. Esse projeto também prevê uma compensação para os estados. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o governo está disposto a zerar, né, os tributos federais sobre o etanol e a gasolina para tentar reduzir o valor direto ao consumidor na bomba. Vamos acompanhar o que disse o presidente. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos senhores governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Olha, o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, que também estava aí presente neste anúncio, ele disse que o projeto, né, que estabelece o limite, né, da cota mínima do ICMS está sendo discutido com muita seriedade pelos senadores. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que os parlamentares, né, que os deputados estão alinhados, né, com o objetivo do governo federal, né, de reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, né, para a população que mais sofre. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, saiu hoje no Diário Oficial a recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos para a qualificação da Petrobras. O objetivo agora é iniciar os estudos para uma possível desestatização da empresa. De acordo com o governo, o processo é fundamental para atrair investimentos ao país e, além de promover ganhos de eficiência no setor de energia, vai aumentar a geração de empregos.